Você provavelmente já estava de boa, vivendo sua vida normalmente, quando, do nada, aquela lembrança constrangedora de anos atrás aparece na sua cabeça como um pop-up indesejado. Pode ser uma frase que você falou errado, um tombo que você levou na frente de outras pessoas, uma mensagem enviada para a pessoa errada, ou até algo que ninguém mais lembra menos, mas que por algum motivo continua te perseguindo. Mas por que isso acontece? Por que nosso cérebro insiste em repetir essas memórias vergonhosas, mesmo depois de tanto tempo? Hoje você vai descobrir que essa reação aparentemente inútil tem raízes profundas na nossa biologia, no nosso instinto de sobrevivência e até nas regras sociais que moldaram a humanidade. Precisamos entender uma coisa básica sobre o cérebro humano. Ele não foi projetado para te deixar confortável. Ele foi projetado para te manter vivo. E, para ele, constrangimento não é só um momento bobinho. É um alerta social, uma espécie de sistema de segurança que tenta evitar que você repita comportamentos que possam te prejudicar no futuro. Por isso, quando você lembra de um mico antigo, o cérebro está na verdade dizendo: "Ei, lembra disso? Não faça de novo, ok?" Mas o assunto fica ainda mais interessante quando olhamos para a função da vergonha na evolução humana. Desde os primeiros grupos sociais, nossa sobrevivência dependia do convívio com outras pessoas. Ser excluído de um grupo poderia significar fome, abandono e até morte. Então, sentir vergonha menos e lembrar dela menos ajudava nossos ancestrais a se adaptar socialmente e evitar atitudes que colocassem sua posição em risco. Hoje não corremos mais o risco de sermos abandonados no meio da selva, mas o cérebro continua funcionando com essa lógica primitiva. Outro ponto importante é que memórias fortes, especialmente as emocionais, são gravadas de maneira diferente. Quando você passa por um momento constrangedor, o corpo libera adrenalina e cortisol, os hormônios do estresse. Essas substâncias marcam a lembrança como algo importante, criando uma espécie de destaque no seu cérebro. É como se o cérebro colocasse um post-it mental dizendo: "Isso aqui é relevante. Não esqueça." E ele não esquece mesmo. Essa repetição também está ligada a uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal medial, responsável por pensar no que os outros pensam de você. É isso mesmo. Tem uma parte da sua cabeça dedicada a imaginar a visão que as pessoas têm de você. E é justamente essa parte que aciona a famosa autocrítica exagerada. Ela pega aquele pequeno erro, analisa, repete, aumenta, e tenta descobrir por que aquele momento aconteceu, como poderia ter sido evitado e o que você deveria ter feito. Esse processo parece tortura psicológica, mas o objetivo original dele era te ensinar socialmente. Mas sabe o mais curioso? Estudos mostram que a maioria dos momentos constrangedores que lembramos não são lembrados por mais ninguém. Isso acontece porque os seres humanos são egocêntricos cognitivos, ou seja, nós superestimamos a atenção que os outros nos dão. Esse fenômeno tem até nome científico: Spotlight Effect, ou efeito holofote. É quando você acredita que está sendo observado muito mais do que realmente está. Por isso, um pequeno deslize na sua cabeça parece gigante menos. Mas, na vida real, ninguém liga. Só que existe outro detalhe. Quanto mais você tenta evitar uma lembrança, mais forte ela fica. Esse é um dos efeitos mais irônicos da mente humana. Quando você pensa: "Não quero lembrar daquela vergonha", seu cérebro faz o contrário e repete a lembrança, como se estivesse reforçando o caminho neural. É o famoso "não pense em um elefante rosa". Só de falar isso, Vocapansil. Além disso, essas lembranças aparecem principalmente em momentos de silêncio, cansaço, ou quando o cérebro não está focado em nada específico. Isso ocorre porque a chamada rede neural de modo padrão, responsável por deixar a mente vagando, começa a explorar memórias antigas, buscando padrões, erros e aprendizados. E é exatamente nesse momento que aquele mico de 2013 resolve aparecer e te dar um mini ataque de vergonha. Mas tem também o lado psicológico. Pessoas que têm ansiedade social, sensibilidade à crítica ou tendência ao perfeccionismo sofrem ainda mais com esse tipo de lembrança. Não porque cometeram mais erros, mas porque o cérebro delas interpreta essas situações como ameaças maiores do que realmente são. É como se o cérebro colocasse a vergonha em modo HD 4K, enquanto outras pessoas lembram em baixa resolução. E como se não bastasse, existe um fator emocional. Em muitos casos, você não está preso ao momento constrangedor. Você está preso à versão de si mesmo daquela época. A lembrança te incomoda porque você acredita que deveria ter sido mais inteligente, mais maduro ou mais cuidadoso. Então a memória vira uma espécie de cobrança do seu eu atual para o seu eu passado, mas isso é injusto,
porque você só sabe hoje o que aprendeu vivendo, inclusive passando vergonha. E tem mais um motivo pelo qual essas memórias insistem em voltar. Elas servem como uma tentativa do cérebro de construir sua identidade. Nossa mente usa experiências boas e ruins para criar uma narrativa sobre quem somos. Então, quando você lembra de um momento constrangedor, seu cérebro está tentando encaixar aquilo na história da sua vida. Ele quer entender se aquele evento representa quem você é, ou se foi só um deslize aleatório. No fundo, é uma busca por coerência. Mas afinal, como parar de sofrer com essas lembranças? A chave não é apagar a memória menos. Isso é impossível. O segredo é ressignificar. Quando você encara aquele momento com humor, leveza ou compreensão, o cérebro deixa de trotelou como a mica, e aos poucos, ele perde o poder emocional. Você não vai esquecer, mas vai parar de sofrer por isso. Outra estratégia poderosa é entender que errar, passar vergonha e fazer papel de bobo faz parte da vida humana. Isso não te define. Isso não muda quem você é. E isso definitivamente não faz ninguém pensar mal de você por anos. Na verdade, todo mundo está mais preocupado com as próprias vergonhas do que com as suas. Quando entendemos isso, a memória deixa de ser um monstro psicológico e vira apenas uma história que aconteceu e ficou no passado. E, se serve como consolo, se você ainda lembra de uma vergonha de anos atrás, parabéns. Isso significa que seu cérebro está funcionando exatamente do jeito que foi projetado. Ele só está tentando te proteger. No final, reviver momentos constrangedores é uma mistura de biologia, evolução, psicologia e humanidade. É incômodo, mas é normal. Estranho, mas é comum. E por mais que pareça vergonhoso, é algo que conecta todos nós. Porque no fundo, ninguém passa pela vida sem colecionar seus próprios episódios embaraçosos. E talvez, quando você perceber que essas memórias são apenas parte da sua jornada, elas finalmente parem de te perseguir tanto. Afinal, crescer também é aprender a rir daquilo que um dia já te fez tremer.